Prometo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler aqui em Gênesis. Glória a Jesus. Quero ler com vocês capítulo 3 de Gênesis. Enquanto vocês procuram aí, vamos orando, né? Orando e procurando. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui, meu Deus, nesta noite, abençoado, já te agradecendo, meu Pai, por esta chuva maravilhosa que o Senhor nos mandou, meu Deus. Agradeço a Ti pela presença de todos os irmãos que estão aqui nesta noite. Agradeço, meu Deus, pelo ar que o Senhor nos deu, pelo alimento que o Senhor nos deu no dia de hoje. E agradeço a Ti, Senhor, por nos dar a oportunidade de louvar o Teu nome nesta noite, meu Pai, pela voz que o Senhor nos deu, pelo talento que o Senhor tem dado aos Teus servos para Te louvar. Senhor, eu peço que o Senhor, nesta noite, o Senhor venha visitar, meu Deus, os parentes de todos os irmãos que aqui estão, os que estão enfermos, recuperando de uma cirurgia, aqueles que estão com alguma enfermidade espiritual, meu Deus, com a doença da alma, aqueles, meu Pai, que estão amarrados por correntes diabólicas, meu Pai, aqueles que estão sofrendo, que estão, meu Deus, sem alegria, sem paz na sua alma. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor é o príncipe da paz, que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus, nesta noite, que o Senhor venha desamarrar todas as algemas diabólicas, que o Senhor venha restaurar a saúde dos que estão enfermos, que o Senhor nesta noite venha, meu Pai, visitar todos os nossos parentes, de perto, de longe, que o Senhor venha revelar, meu Pai, a salvação, meu Pai, ao coração de todos, ó Deus, para que eles possam, Senhor, sentir em si a necessidade de se arrepender, meu Deus, e se voltar para os seus caminhos, meu Pai, se render aos seus pés, meu Pai, para ter direito à salvação, à vida eterna. Oh, meu Deus, nós te pedimos que o Senhor venha, meu Deus, fazer com que todos aqueles que estão ao alcance da voz desse microfone possam, Senhor, também receber esta palavra em nome de Jesus, para a glória e honra do Teu nome, e amém, e amém. Glória a Jesus. Irmãos, vamos ler então. É muito bom orar, né, irmãos? A oração é tão gostoso que não dá vontade de parar, né? Maravilhoso. Orar. Glória a Deus. Aleluia. Na minha Bíblia aqui o contexto diz a queda do homem. Versículo 1. Acompanha comigo aí. E eu vou ler o versículo para que todos participem da leitura, né? E para que haja uma interação entre, né, os irmãos e todos não se percam, né? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Próximo. E disse a mulher: a serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos. 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu,
e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. 7, né? Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Amém. Então abriu-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e se fizeram cintas para si. Amém? Podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Irmãos, aqui nesse texto é um texto conhecido de todos, né? Todos conhecem esse texto aqui. É um texto que lá na criação, quando Deus fez o primeiro homem, Adão, e a sua esposa Eva, sua disjuntora, ele os colocou lá no jardim do Éden para que eles pudessem desfrutar do melhor da terra, para que Adão e sua esposa ali cultivassem no jardim, se alimentassem de todos os frutos que as árvores produziam ali naquele jardim. Porém, Deus recomendou a Adão e sua esposa Eva que eles poderiam comer de todos os frutos, menos um fruto que estava ali plantado no meio do jardim. Então Deus, ele colocou um limite para Adão e Eva, uma prova de obediência. Então Deus falou: vou colocar esse fruto aqui e vou recomendar que dele eles não venham tocar nesse fruto. Tudo era permitido, menos aquele fruto que estava ali no meio. Certo? Agora, vamos observar a palavra de Deus, com pontos e vírgula. Acredito eu que Satanás, ele teve a oportunidade de saber desse aconselhamento que Deus deu para Adão, esse limite que Deus deu para Adão e Eva, só que ele não teve em detalhes. Então vamos observar como que a serpente, como que o diabo usou a serpente, que era o animal mais sagaz que existia ali no jardim. E vamos observar o diálogo que Satanás iniciou com ela. Por que com Eva? Porque a Bíblia diz assim que a mulher é o vaso mais fraco, né? Então ele planejou, fez um plano e disse assim: se eu conseguir a queda de Eva, Eva também vai conseguir a queda do seu marido. E nós vemos que a estratégia de Satanás, ela não muda. Nós vemos que isso aconteceu também na vida de Sansão. Como ele não conseguia de forma alguma a derrubar Sansão, que foi um vaso, um nazireu que Deus levantou para proteger a nação de Israel, ele usou uma mulher filisteia chamada Dalila, e através dessa mulher ele conseguiu a queda de Sansão. Então é aí que nós temos que tomar o máximo de cuidado, porque Satanás às vezes não vem diretamente à nossa pessoa, mas ele sempre vai usar alguém e fazer uma estratégia para derrubar nós da fé. E aí, muitas pessoas, para aqueles que ainda não
não tem um conhecimento mais profundo da palavra de Deus, pode dizer assim, mas a serpente falou, a cobra falou. Em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 9, nós vamos saber quem é essa serpente. E você vai entender como que a serpente, ela conseguiu falar com Eva. No Apocalipse capítulo 12, versículo 9, o texto diz assim: e foi expulso o grande ladrão, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. A antiga serpente, que em Apocalipse diz, é a serpente antiga que incorporou em uma cobra e falou com Eva. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Todos aqueles anjos que ficaram do lado do anjo caído, de Lúcifer, eles foram lançados aqui para a terra e são os demônios que atormentam as pessoas aqui na terra. Por todo tipo de enfermidades diabólicas, de ruínas aqui, de vícios maléficos aqui na terra. Então aqui em Apocalipse 12, 9, ele explica para a gente aqui quem é essa serpente. É o antigo dragão, é o próprio Satanás, que ali ele iniciou um diálogo com Eva. Irmãos, nós temos que ser muito prudentes, irmãos. Nos dias de hoje, as coisas estão muito facilitadas. Temos que ser muito prudentes para que nós não venhamos dar uma brecha, uma oportunidade para que Satanás inicie um diálogo conosco. Hoje nós observamos o erro de Eva, irmão, foi ela ter dado a oportunidade a Satanás de iniciar um diálogo com ela. Se Deus já havia dito do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não toqueis, não comereis, que no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Hoje está muito fácil qualquer pessoa, até mesmo uma pessoa que você não conhece, iniciar um diálogo pelas redes sociais. É muito fácil. As pessoas que têm seus perfis aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e faz uma postagem de uma foto, de qualquer coisa, né? Essas pessoas fazem uma postagem esperando o quê? Esperando um like, esperando um joinha, né? Para alimentar o seu ego. E muitas vezes o inimigo pega uma carona nisso e dá-se início um diálogo com o crente através de um oi. Oi, como você está linda. Oi, como você está lindo. Pode passar no seu WhatsApp? Então hoje as coisas estão muito facilitadas. Então nós temos que tomar cuidado com os elogios que vêm através da internet. Porque tudo começa com um oi. Depois de um oi, se aquela pessoa responder, acontece exatamente o que aconteceu aqui. A serpente iniciou um diálogo com Eva. E Eva teria que ser prudente a partir daquele momento, ela não dá vazão para que ela encerrar aquele diálogo com uma serpente. Se nós observarmos aqui no versículo 1 do capítulo 3, tudo aqui nos dá a entender
que Satanás não tinha, assim, informação total do que Deus tinha passado para Eva e para Adão. Tanto é que observa as pontuações. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Interrogação. Ela fez uma pergunta para ela. É assim que Deus disse? Na verdade, até então nós entendemos aqui que a serpente não tinha um conhecimento total dos mandamentos que Deus tinha dado para Adão e Eva. A serpente fez uma pergunta: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Aí ele lançou uma pergunta para Eva e ficou aguardando a resposta de Eva. Entendeu? Presta bem atenção. Ali, Eva deveria ter sido prudente e encerrado o assunto por ali. Né? Foi exatamente o que o Senhor Jesus fez lá no deserto, quando ele foi tentado por essa serpente. Está escrito, Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. E Jesus falando isso, Satanás retirou-se. Então, com o inimigo não temos que ter diálogo, não temos que dar trégua para o inimigo. E não pensa eu e você que o inimigo, ele monta uma estratégia para nos derrubar de uma maneira que venha nos assustar. Não, ele vem da maneira mais fácil, nos apresentando um personagem bonito, um homem bonito, uma mulher bonita, uma proposta de propina muito boa. Entendeu? Então, por isso Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A vigilância, ela está em primeiro lugar. Se nós vivermos uma vida de oração, mas faltar a vigilância na nossa vida, irmãos, nós poderemos cair em tentação. Primeiro nós temos que vigiar e manter uma vida de oração e comunhão com Deus. Porque o inimigo, vosso adversário, ele brama como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele não perde a oportunidade, ele está sempre de espreita, procurando uma pequena brecha para entrar na minha e na sua vida. Se ele achou, ele... Por isso que eu digo aos que são casados: não existe amizade entre homem e mulher, aqueles que têm um laço matrimonial. Não conserve amizade de mulher com um homem lá no serviço. É uma brecha para o inimigo usar aquela pessoa para te derrubar. Porque se o seu relacionamento, primeiro ele coloca uma briguinha no seu lar e arruma uma pequena confusão. E se você vai para o seu trabalho já com os grilos na cabeça, lá ele já tem um vaso preparado para te fazer o elogio. Você não merece essa vida. Você não merece, você merece uma pessoa melhor. E esse melhor que Satanás oferece é aquela mesma pessoa. Você está entendendo? Mas aquela pessoa não quer compromisso. Ele está simplesmente sendo um vaso do diabo. Depois que tudo está desmoronado, ele simplesmente vai festejar. Então, observa bem: não comereis de toda a árvore do jardim, é uma pergunta que ele fez para Eva. E aí no versículo 2 nós observamos que Eva, ela continuou dando vazão a essa conversa, e ela responde para a serpente.
Respondeu-lhe a mulher. 2 pontos. Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Ponto. Então aí, Satanás já tinha toda a informação que ele precisava. Até então ele não tinha essa informação. Mas Eva passou para ele de maneira. Eva passou em detalhes da serpente. Não é bem assim. Nós podemos comer de todos os frutos que tem no jardim. Porém, Deus disse que aquele que está no meio do jardim, esse nós não podemos tocar. Que o dia que nós tocarmos, nós morreremos. Pronto! Satanás tinha tudo o que ele queria, que ele precisava. Toda a informação que Deus tinha passado para ela. Aqui eu faço um parênteses aqui. Não passe informação da sua vida para ninguém, nem para os seus parentes. Se você tem um projeto na sua vida, se você tem um projeto de construir uma casa, de comprar um terreno, construir uma casa, de abrir uma empresa, fica entre você e o Pai em oração. O máximo que venha saber disso é sua esposa e seu marido. Não passe informação nenhuma da sua vida para ninguém. Não. Vocês já viram quando você faz uma elogio para um comerciante que está sendo bem sucedido? Ele nunca vai falar que está faturando, ele vai falar: ixi, aqui está quase no vermelho, as coisas aqui não andam bem. Por que ele fala assim? Porque ele não pode passar as informações da sua empresa. Primeiro, porque a inveja, ela é um demônio perigoso de destruição. E você percebe isso claramente quando você conversa com a pessoa que tem inveja. A pessoa deseja ter a sua casa, deseja ter seu carro, deseja ter o marido que você tem, a esposa que você tem, o carro que você tem, o emprego que você tem. E aí o inimigo semeia na cabeça dessa pessoa: por que ela é abençoada, ele é abençoado e você está nessa vidinha? Entendeu? Então nós não devemos passar informação, o crente não deve passar informação para ninguém. A Bíblia diz assim: portanto, deixar-se-á o seu pai, o varão, o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma carne. Vocês já viram o casamento dar certo morando junto com sogra e sogro? Não dá certo. Ele fica sabendo da sua vida todinha, e começa a pôr o bico na sua vida. Não dá certo. Perigoso até separação. Por isso que a Bíblia diz: tomar-se ao varão, tomar-se a sua esposa, e ambos serão uma carne só. Vai morar num barraquinho, mas que vocês sejam felizes lá longe. Construa a sua família longe da sua parentela. Entendeu? Então aprendemos aqui que não passamos informações da nossa vida particular para ninguém, inclusive no trabalho, porque o demônio da inveja, ele nos rodeia. Entendeu? Talvez você não tenha, porque você é salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, liberto por Jesus. Você tem o Espírito Santo, mas lá fora o ímpio não tem. O ímpio não tem. E o ímpio fica... Você viu como o Vanderlei está construindo um castelo ali do lado? Ele está arrumando dinheiro desse jeito. Será que é da igreja? Será que é a igreja que está dando dinheiro para ele? E aí começa, irmãos. Está entendendo? Então nós temos que ser muito prudentes. Você comprou um carro novo, não conta muito com os parentes. Não, deixa ele ver você com o carro primeiro. Mas nem conta.
Entendeu? Porque o inimigo, ele não quer ver o seu sucesso, nem o meu sucesso. Ele quer ver a sua ruína, a sua derrota. Está entendendo? E nem todo mundo quer ver a sua vitória, quer ver a sua derrota. Entendeu? Então presta bem atenção. Aqui no versículo 2, nós observamos que a serpente, aqui ela tinha tudo o que precisava, as informações. O diabo quer primeiro todas as informações da sua vida. Depois que ele obtiver todas as informações da sua vida, ele já então começa a estrategiar, a montar uma estratégia para te derrubar. Aqui no versículo, obrigado Marilene, no versículo 4, aí nós observamos que a serpente começa a trabalhar na mente de Eva, expondo a sua estratégia para derrubar ela. Então, foi de caso pensar, presta bem atenção. Então, aqui no 4, a serpente disse à mulher, 2 pontos, é certo que não morrereis. Está vendo? A serpente então falou, não, eu tenho certeza que você não vai morrer, contradizendo o que Deus havia dito. Então a serpente deu uma certeza para Eva, não, eu tenho certeza que você não vai morrer. Então depois que ele colheu as informações de Eva, ele falou, agora eu vou começar a trabalhar na mente de Eva e vou colocar em prática a minha estratégia. E aí, a serpente monta aqui, ela começa a montou-se uma narrativa. A narrativa, ela vem com uma mentira, e essa mentira passa a ser uma verdade. Entendeu? Foi assim que Deus disse? Não, Deus disse, o dia que comeres, vocês morrerão. Mas ela disse assim, no 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. É verdade isso? Não, é mentira. Foi uma narrativa. Certo? Bom, aí que Eva aconteceu na mente de Eva? Falou, será? Então o inimigo, a primeira coisa que ele põe é uma dúvida na nossa cabeça. Será que Deus me enganou? Certo? A dúvida. Vamos continuar. Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, vírgula, como Deus, e sereis conhecedor do bem e do mal. Pronto. Olha, Deus disse isso, é porque Ele sabe que o dia que vocês comerem, os seus olhos vão abrir. Ela mentiu? Não, certamente não mentiu. E vocês vão ser igual a Deus, vocês vão passar a conhecer o lado bom e o lado mal. Pelo contrário, vocês vão evoluir. É por isso que Deus falou que não é para vocês comer, porque no dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Ele, vocês vão ser igual a Deus. Pronto. E Eva caiu nesse ponto. Entendeu como que é fácil o inimigo enganar? Vendo a mulher que a árvore era boa, aí, presta bem atenção. Ela não tinha olhado para aquela árvore anteriormente com o olhar que ela passou a olhar. Porque a partir do momento que a serpente lançou essa narrativa, que ela seria boa para se comer e que eles se tornariam como Deus, ela falou, eu não tinha pensado nesse caso não. E ela começou a olhar para a árvore e falou, sabe que é verdade? E ela viu que a árvore, por que ela não viu antes? Entendeu? Ela sabe que ela não tinha pensado nisso. Seu marido abre o seu olho.
esse abre o seu olho, é uma interrogação que fica na sua mente. Sua mulher, esse já um grilo na sua cabeça. Entendeu? Será? Entrou o será no meio. Você entendeu? Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também o marido e ele comeu. Então observa que a partir desse diálogo que Eva teve com a serpente, Eva esqueceu de tudo que Deus tinha falado, dos mandamentos que Deus tinha dado para eles, e falou: sabe uma coisa? A serpente tem razão mesmo, a fruta é boa. Se eu vou ser igual a Deus, eu vou ter entendimento, eu vou saber conhecer o bem e o mal, eu acho que é por isso que Deus proibiu nós de comer. Entendeu? Eu vou comer para experimentar. A curiosidade, irmãos, é terrível. Nós ouvimos aqui, nas semanas passadas, a mensagem do presbítero Silval, que ele disse assim, eu estou citando o nome dele porque ele falou que em público, então eu também posso falar. De um triste episódio que a sua esposa quis experimentar o mundo lá fora, porque tinha curiosidade de saber como que é o mundo lá fora. Então ela teve essa curiosidade de saber, vamos precisar saber se essa árvore é boa mesmo. Entendeu? Irmãos, a curiosidade, o inimigo ele coloca em nós a curiosidade. Isso acontece muito com os jovens que nascem no berço evangélico, e ele não sabe o que é uma balada, ele não sabe o que é um show de rock, ele não sabe, não conhece nada disso lá fora. Você está entendendo? Então, o que ele faz? Ele faz como o filho do pródigo. Ele deixa tudo a casa do pai, todo o conforto que tem na casa do pai, e fala: eu vou lá fora experimentar um pouco de lá. E às vezes essa ida é uma ida sem volta. Às vezes a pessoa vai, não tem oportunidade de voltar. E a Bíblia diz assim: não ameis o mundo, nem aquele mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Né? E que nós não venhamos ser profano como Esaú, que por um prato de lentilha trocou o seu direito de primogenitura. E depois a Bíblia diz ainda que Esaú tentou se arrepender e mesmo com lágrimas não achou arrependimento. Olha que tristeza. Você está entendendo? Quantos que saem e vai lá experimentar lá fora e às vezes não volta, é atingido por uma facada, atingido por uma bala perdida, entendeu? Se envolve numa briga, perde a vida, perde a salvação. Entendeu? Então a nossa salvação é uma coisa muito preciosa. E nós temos que tomar muito cuidado com os olhos. Muito. 7. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, e puseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Porque quando Deus veio visitar eles à tarde no jardim, ele chamou Adão, eles se esconderam. E o interessante aqui, que quando Deus chamou Adão, ele nem respondeu, ele se escondeu de Deus, porque o pecado faz uma barreira, uma separação entre nós e Deus. Né? O profeta disse: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir.
mas as vossas transgressões é que faz divisão entre vós e o vosso Deus. O pecado, ela forma uma barreira entre nós e Deus. Entendeu? E nós observamos aqui, no versículo 8, quando ouviu a voz do Senhor Deus, que estava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E clamou o Senhor Deus ao homem, ele lhe perguntou: onde estás? Deus, logicamente, sabia que eles estavam escondidos, mas Deus queria ouvir a voz de Adão. O versículo 10, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? 12. Então disse o homem: a mulher que deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Observa que Deus deu uma oportunidade para Adão se arrepender. Mas Adão se escondeu através das suas justificativas. Então nós vemos, irmãos, que o pecado, ele tem solução. O ser humano não vai ser condenado pelos pecados que eles cometem, mas o ser humano vai ser condenado por rejeitar a graça maravilhosa que Deus dá, o perdão dos pecados. Entendeu? Porque a Bíblia diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Entendeu? Mas a misericórdia de Deus, ela está aí. Né? O Tito, no capítulo 2, diz assim: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça, a misericórdia de Deus, o favor imerecido de Deus, se manifestou através de Cristo no Calvário, trazendo salvação a todos os homens. Agora cabe eu e você aceitar essa graça maravilhosa. Então, em momento algum, nós não vemos Eva se arrepender, nós não vemos Adão se arrepender. Observa aqui que houve justificativo, mas não houve perdão. Senhor, me perdoa porque eu te desobedeci. Não. A mulher que tu me deste, olha só, em outras palavras, antes o Senhor não tivesse me dado ela, mas ela, a mulher que o Senhor me deu, o Senhor fez, que seria minha disjuntora, ela me deu e eu comi. Aí ele perguntou para Eva também: ah, Senhor, a serpente que me enganou. Mas ambos poderiam ter caído de joelho naquele momento, pedido perdão. Falou: me perdoa, Senhor, eu desobedeci. A ordem era para não comer. Entendeu? Desobedeceram e comeram. Nós observamos aqui que Judas, quando ele recebeu também as 30 moedas de prata, ele foi no templo e jogou as 30 moedas no templo e saiu e foi se enforcar. Em momento algum, ele procurou Jesus para se arrepender. Como a Bíblia diz assim, que o Filho do Homem veio salvar e buscar a quem se havia perdido, eu creio que se Judas tivesse jogado as moedas lá no templo, mas voltasse aonde Jesus estava, caísse de joelho e se humilhasse e pedindo perdão, eu creio que Jesus perdoava ele. Porque a Bíblia diz assim, que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Jesus veio para salvar. Mas Judas não fez isso. Ele foi já direto com um tronco de árvore e se enforcou. Entendeu? Então nós observamos aqui que Deus sempre dá oportunidade para que as pessoas reconheçam o seu erro. O pecado, ele tem solução. Qual é a solução do pecado? É o perdão, é a confissão, é o arrependimento.
né? Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, disse o apóstolo Pedro. E sendo batizado em nome de Jesus. Entendeu? Então, irmãos, esse é o caminho. Andai nele sem olhares para a direita e nem para a esquerda. Sem desviar deles nem para a direita e nem para a esquerda. Isaías, você vai encontrar Isaías no capítulo 3, capítulo 30, versículo 21. Deus usando o profeta. Este é o caminho, andai nele sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Para nós finalizarmos, Hebreus 12. Hebreus 12. Leia aí Hebreus 12. Glória a Deus. Nós já chegamos aqui, passamos 3 minutos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Hebreus 12. Vamos ler o versículo 1 e 2. Olha, presta atenção. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e estando assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, que atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Então, irmãos, vamos fazer o contrário que ela fez. Em vez de nós olharmos para os pratos que o inimigo coloca diante de nós, vamos ficar com Hebreus 12, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, tá? Autor e consumador da fé. Vamos olhar somente para Jesus, somente para Ele. Só Ele pode nos levar, irmãos, dos flagelos que há de vir nos fins dos tempos. Outra coisa que eu gostaria de deixar para os irmãos, nós estamos vivendo dias de turbulência no mundo, não é só aqui no Brasil, uma turbulência onde o certo virou errado, e a Bíblia diz assim que o ministério da injustiça, ele já opera em nosso meio. É o espírito do anticristo, o espírito da injustiça, ele já opera. Então nós vemos injustiça por tudo quanto é campo, né? Aqueles que praticam o bem são considerados como rebeldes, perseguição, estão queimando a igreja, perseguindo os cristãos. Isso está em geral, isso está no mundo todo. Então, irmãos, conselho que eu dou para os irmãos: vamos evitar de ficar assistindo noticiário na televisão, porque isso vem causar uma revolta dentro de nós, entendeu? E gerar aquela revolta dentro de nós, isso prejudica a nossa vida espiritual. Aliás, o bom seria nem assistir televisão, assistir nada, entendeu? Porque através de tudo isso, você começa a pensar: por que tanta injustiça, tanta maldade que está acontecendo? Onde está Deus em tudo isso? Irmãos, lembra que Jesus disse que a vinda do homem precedia as mesmas condições da época de Noé.
O que aconteceu na época de Noé? Qual a situação que estava o mundo na época de Noé? Maldade, rebeldia. O pecado chegou até Deus, galinha de Deus, rebeldia, muita maldade, muita violência. E Jesus foi mais além, ele falou, assim como foi nos dias de Noé, também será vindo o Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Ló. Ló, nos dias de Ló, representa a promiscuidade, a imoralidade. E pensa que é mais imoralidade do que nós estamos vivendo no dia de hoje. Mães de família se trajando como prostituta. As crianças já crescem já para criar aquelas roupas de prostituta. Não tem mais fidelidade nos casamentos. Acabou. Até no meio dos crentes, o demônio de Jezabel, o espírito de prostituição já tem entrado. Traição em casais dentro das igrejas. Está assim, ó. Está assim. É que aqui nós somos um povo pequeno e somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Mas vai nessas grandes igrejas para você ver. Onde o povo vai para se apresentar. Entendeu? O pecado rola solto. Então, os dias de Ló representam a promiscuidade, a imoralidade que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E os dias de Noé, a maldade, a rebeldia daquele povo naquela época. A violência. O mundo estava muito violento na época de Noé. E hoje, a violência está pior. Então nós temos que entender que essa bagunça toda que os irmãos estão vendo aí, está entendendo? Toda essa bagunça que está vendo aí, é cumprimento. É necessário que isso aconteça porque são sinais da volta de Cristo. E se nós ficarmos alimentando, assistindo essas coisas, nós vamos encher nosso coração de revolta. Igual quando Jesus veio para Israel, Jesus iniciou o seu ministério, o povo esperava um Messias redentor que viesse como um guerreiro para resgatar Israel das mãos de Roma, porque Israel estava cativo. Cativeiro de Roma, ela mandava no mundo inteiro, no Império Romano. Aí quando vem Jesus dizendo e pregando, amai vossos inimigos, bendizei aquele que vos maldiz. Se alguém me ferir numa face, oferece a outra. O que o povo falou? Esse não é o Messias, crucifica ele. O Messias que nós queremos é um guerreiro que vem nos livrar. Então, irmão, se a gente ficar ouvindo esse noticiário, o nosso coração vai se encher de ódio. E não é isso que Deus quer. Nós temos que manter em oração. Sabe o que o melhor que nós devemos fazer? Passa o seu dia como a irmã Alda. Eu trabalhei aqui e eu sou testemunho, posso colocar ela como um exemplo. O dia inteiro ouvindo me dar na televisão, enchendo a sua alma, alimentando a sua alma. Pega aqueles hinos lá tocados em órgão, antigo, tá? Guitarra baiana, mateusiense. Não ouve essas coisas que tá esses hinos de hoje em dia lá, você não vai acrescentar nada na sua alma. Você não vai, nem se tem um arrepio, você não vai ter. Mas começa a ouvir os hinos da harpa, o Espírito Santo vai te visitar. Começa por esses hinos antigos. Pode chamar de brega. E ali só canta assim, né? Não tem problema. Mas alimente a sua alma com louvores, em oração, ouvindo aqueles hinos antigos, bonitos, que tocam a nossa alma. Entendeu? Até Jesus voltar. E nos resgatar e levar embora. Amém? Então, irmãos, Deus abençoe os irmãos. Vamos tomar muito cuidado, né, com nossos olhos, filtrar bem aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Deus abençoe os irmãos. E a Deus
Toda glória.